Louvado seja o Senhor. Bendito seja Jesus, né? Glória a Deus. Então nós vamos estar concluindo esta mensagem, ou melhor, este versículo que deu 4 mensagens. Hoje nós vamos concluir a 5ª mensagem desse versículo. Neemias capítulo 8, versículo 15. Neemias capítulo 8, versículo 15, para nós fazermos a leitura oficial. Para nós fazermos a leitura oficial. 8,15 vai dizer assim: assim publicaram e fizeram anunciar por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: vinde ao monte, trazei ramos de oliveira, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Então, como nós temos falado nas semanas decorrentes aí, estavam pegando ramos destas árvores para colocar em cima das cabanas, para que assim então viesse ser feito, eles viessem ali participar da festa do tabernáculo, que também era conhecida como festa das cabanas e festa da tenda, no original do hebraico, Sukkot, né? E agora, nós falamos aqui nas mensagens anteriores da oliveira, do zambuzeiro, da murta e das palmeiras, as 4 árvores, as 4 folhas anteriores que eram usadas para ser colocada em cima da tenda, em cima da cabana, em cima da casa deles, né? Porque a tenda era o que? Era a casa, era a cabana, era a moradia deles. E agora então, para concluir o versículo, fala também sobre árvores espessas. O que seriam árvores espessas? Seriam árvores de tamanhos grandes, árvores variadas. Então, olha que interessante, querido. Em cima da casa, além de ter 4 tipos de árvores, ramos de árvores com nomes específicos, ainda depois tinha outras com, não cita aqui o nome, mas com outros tipos então de ramos. O que mostra isso? Mostra que aquelas casas, elas eram protegidas por vários tipos de árvores. E quando nós vamos buscar árvore na Bíblia, nós vamos aprender que a árvore representa pessoas. Então quer dizer que o teto daquela casa era protegido, representado pelas próprias pessoas. Olha que interessante, que poderoso. Ou seja, quem vai proteger, quem vai guardar, quem vai cuidar da nossa casa depois de Deus, são nós mesmos, com as características que cada árvore tem. Então o tema de hoje é as árvores de Deus, porque aqui foram no mínimo 5 tipos de árvores diferentes que os seus ramos faziam então a cobertura, a proteção daquelas casas. Então hoje nós vamos falar sobre as árvores de Deus. E nós queremos então ir para ali Mateus capítulo 3, versículo 10, e vamos esmiuçar falando sobre árvore, falando sobre fruto, falando como que Deus trabalha acerca da árvore, acerca do que o Senhor deixou para nós através do símbolo representativo do ser humano, que é a árvore. Uma certa feita também, Jesus fez um milagre num homem que se encontrava cego. Ele fez algo inusitado, ele misturou guspe com barro e passou nos olhos daquele homem, e mandou aquele homem ir e se lavar no tanque de Siloé. E antes dele chegar lá, ele disse para Jesus que ele estava vendo as pessoas como árvores. Então olha para você ver que era uma representação mesmo. Ele estava, na verdade, ele estava vendo as pessoas não fisicamente, mas espiritualmente. Jesus, ele utilizou uma porção meio pesada, porque ele usou guspe, saliva, que vem do ser humano, do próprio Jesus, que é Deus. Então, da onde veio o guspe? De dentro do ser humano, Jesus sendo Deus. Olha que forte, em Adão, Jesus soprou, naquilo lá, Jesus cuspiu.
Então, ou seja, foi mais forte a porção do que a de Adão, porque a de Adão foi sopro, a daquele homem foi cuspe com barro, e a Bíblia fala que do pó veio, ao pó voltará. Então, aquele homem foi cuspe e barro, duas formas, duas matérias, duas bases que Jesus tinha para colocar naquele homem. Aquele homem, então, ele foi curado depois que Jesus passa a segunda vez e ele começa a enxergar os homens normal. É como se Jesus falasse: peraí, eu usei muita porção aqui, foi muito forte. Se eu diminuir um pouco aqui, opa, agora você vai conseguir ver normal. Então, esse é o nosso Deus, que espiritualmente ele nos vê como árvore. Por isso que ele mesmo disse que a árvore é necessário que ela venha dar frutos. E o que são os frutos? São as ações de cada um de nós. Em Mateus 3:10 vai falar assim: e também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então nós vemos aqui João Batista trazendo uma mensagem dura, uma mensagem pesada, falando com os fariseus, com os publicanos, homens, árvores, pessoas que na verdade eles tinham a aparência de árvore, mas eles não tinham fruto, porque eles faziam que as pessoas viessem ter obrigações pesadas, obrigações essas que nem eles mesmos praticavam. Então João Batista vem trazendo uma palavra confrontadora, uma palavra em concordância com aquilo que Jesus falaria depois, porque João Batista foi o antecessor, João Batista foi aquele que preparou o caminho para Jesus vir. Então ele já estava falando a mesma coisa que Jesus posteriormente depois falaria. E olha que interessante, ele fala: e também está posto agora um machado na raiz. A raiz, na Bíblia aqui, ela representa o que? A raiz representa a vida. A árvore, a raiz é a base, porém se não tiver raiz não tem vida. Se corta a raiz, automaticamente a árvore ela morre. Primeiro ponto para mim e para você: fomos chamados para produzir frutos, e não só frutos, mas bons frutos, porque tem árvores que produzem frutos, mas a hora que você vai degustar, experimentar o fruto daquela árvore, é um fruto ruim, é um fruto azedo, é um fruto não comestível, dependendo do tipo da árvore que a gente for ali colher. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: há um machado na raiz da árvore. Então, ou seja, o que representa o machado? O machado representa o juízo. Então, nós temos que tomar cuidado, porque aqueles que não praticam boas obras, não fazem as obras segundo a vontade de Deus, há um machado do juízo ali, para vir sobre cada ser humano. E esse machado, ele não vai vir enquanto não chegar o juízo final. Porque às vezes Deus vai permitir que esse machado venha sobre nós no meio, mas não na raiz. Por quê? Porque no meio, depois que corta a árvore pelo meio, ela ainda pode crescer e brotar. Mas se cortar pela raiz, essa árvore automaticamente morre. Então, o cortar a raiz representa o juízo final. Por que quando teve aquela parábola que Jesus fala sobre o joio e o trigo, e ali tem a ilustração falando que os homens dizem para ele: quer que nós tiremos o joio? Ele fala: não, porque tirando o joio pode ser que tire o trigo junto. Então deixe para no dia da colheita. Que dia da colheita é? O dia do juízo final. Aí sim seria ceifado. Ali não é árvore, ali é trigo, mas é também uma plantação. Então seria o juízo, o dia da ceifa final. Então venhamos estar produzimos bons frutos, fomos chamados para produzir frutos, e não só frutos, mas bons frutos. Então Deus está chamando eu e você para sermos aquelas pessoas que produzem bons frutos, que através de nós consigamos trazer pessoas para a igreja, que através de nós possamos levar a paz para aqueles que precisam, para que através de nós possamos dar bom testemunho sobre a nossa vida, venha ser ela familiar, profissional, emocional, a vida no meio da sociedade. Nós temos que dar bons frutos. Tudo que o inimigo quer é que ele
ser árvores infrutíferas, venham ser árvores que não dê fruto, porque assim se cumpre o propósito de Satanás, porque a vontade do diabo é o quê? Fazer que as pessoas não tenham vida em si mesmo. Quem são as pessoas? São as árvores representadas aqui. Quando as pessoas que elas vivem, mas não conseguem viver, praticamente elas estão quase como zumbi, porque elas não dão fruto nenhum. E Deus não está nos chamando para viver como árvores infrutíferas. Deus está nos chamando para ser árvores que dão fruto, para ser árvores que verdadeiramente têm as folhas dos seus ramos com frutos, árvores espessas, como está falando ali, onde nós lemos, árvores espessas, no final do capítulo, do versículo 15, 8:15. Então que Deus venha nos ajudar, porque aqui vai ter melhor, alguns significados aqui. O mundo, ele representa a floresta, então o mundo em si, ele representa a floresta. As pessoas, a árvore que está a árvore que está na floresta. A vida, então, é a raiz, é a base das árvores. Deus, quem é? É o lenhador, é aquele que tem autoridade para cortar a árvore no tronco ou na raiz. O juízo, como já disse, é o machado, e também tem o fogo. O que é o fogo? A condenação, porque no final aqui fala que a árvore que não produzir bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo, que representa o fogo, a condenação, o inferno. Muitas pessoas vivem nessa vida imaginando que é só essa vida, depois disso acabou. Ao contrário, essa vida que estamos vivendo aqui é o tempo mais curto que existe na eternidade. O que muitos seres humanos não entendem e não sabem, que todos nós somos eternos. O ser humano, a partir do momento que ele nasce para ter uma vida eterna. O detalhe é eterno no céu ou eterno no inferno. Então, o nosso desafio é nós produzirmos bom fruto para no dia que o Senhor vir colher a igreja, nós venhamos ser levados para com Ele e não venhamos ser deixados para depois sermos cortados na nossa raiz. Então que Deus nos ajude a ser aqueles que produzem, que dão fruto, e não somente frutos venhamos dar, mas frutos bons, frutos que verdadeiramente agradam o coração de Deus. Vamos ali então, queridos, também para Judas. Lá no finalzinho da Bíblia ainda vai falar sobre árvore. Judas era um pouquinho para trás de Apocalipse. Livro de Judas, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Judas, capítulo 1, versículo 4. Finalzinho aqui. Ele é bem curtinho, ele é um capítulo. Às vezes até meio chatinho de encontrar mesmo, mas volta de Apocalipse para trás aí, que você vai encontrar aí Judas. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito e engrandecido seja Jesus. Até eu estou apanhando aqui para achar o Judas, hein? Aleluia. Grande Deus. Bendito e entronizado seja o Senhor Todo-Poderoso. Olha que lá que eu estou estudando, achei rapidinho. Grande Deus. É do lado do Apocalipse, a pastora dando uma força aqui. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. Por isso que passou direto, né? Foi até cuidado de pular para 1 João. Então, no 1,4 vai dizer assim: porque assim introduziram alguns que já
antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que se converteram em dissolução a graça de Deus e negaram a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E depois ali no 12, agora quer falar das árvores. Esses são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo. Sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento, de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Então, aqui em Judas, ele é uma epístola, né, que é escrita para os falsos mestres. Porque o que estava acontecendo aqui no livro de Judas? Tinham se levantados muitos falsos mestres que eram da própria igreja, se levantavam com doutrinas enganosas, com doutrinas distorcendo a Escritura Sagrada para trazer uma nova fé, uma nova religião que não era o cristianismo autêntico que Jesus e Paulo tinham pregado. E eram homens que estavam dentro da igreja. Eram homens que tinham feito parte da igreja. Então, esse segundo ponto para nós é: não sejamos árvores de outono, não produzem frutos e ainda são arrancadas. Porque a árvore de outono, o que é? É a árvore que não produz frutos. Esses líderes aqui, esses que a Bíblia está falando aqui, que são árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, olha que forte, 2 vezes mortas, e desarraigadas, ou seja, arrancadas, não faziam parte do solo que elas deveriam estar, 2 vezes mortas. Então, nosso desafio é esse: não sejamos árvores de outono, mas que possamos ser árvores que produzem frutos. As árvores de outono não produzem frutos e ainda são arrancadas. Então, na época do outono é a época que as árvores ficam secas. É a época que as árvores elas ficam sem ramos, sem frutas, não produz nada. E o outono que representa a época do frio. Então sabemos que, humanamente falando, na época do frio, normalmente o ser humano fica o quê? Mais encolhido, mais ali preso em si mesmo. Por quê? Porque o frio tem essa tendência de nos diminuir, de nos fazer ficar tanto quanto encolhidos, parados, paralisados. Isso é uma representação do mundo espiritual. No mundo espiritual também é assim. Quando vem o outono sobre a vida da pessoa, se a pessoa não vigiar, ela começa a se encolher, ela começa a se paralisar, ela começa então a parar de agir para fazer a vontade de Deus. Então nós não podemos ser árvores de outono, nós temos que ser árvores da primavera, árvores do verão, árvores que dão fruto, árvores que verdadeiramente, quando as pessoas olharem para mim e olharem para você, vão ver vidas que realmente estão em plena atividade, vidas que estão agindo na vontade de Deus, vidas que não estão paradas, vidas que o outono, que representa também o outono, representa os momentos difíceis da vida, momentos que vão tentar nos esfriar, momentos que vão tentar nos paralisar, momentos que vão tentar tirar de nós os frutos. Quando vem a tristeza, quando vem a decepção, quando vem algum tipo de frustração, o inimigo vai jogar na nossa mente, vai dizer para nós: onde está o seu Deus? E aquilo tenta nos encolher. Cadê o Deus que você serve? Que isso não aconteceu da forma que você esperava. É o outono, é o tempo de frieza, é o tempo de dor, é o tempo de luta. Mas nós não podemos permitir que esse momento nos mate. Nós não podemos permitir que esse momento nos fira. Às vezes até ser ferido tudo bem, mas nós não podemos deixar que essa ferida nos mate. O que representa ser ferido?
no momento que uma árvore é cortada e o caule é derrubado. Às vezes acontece isso, mas não está na raiz, é só no meio da árvore. Mesmo que porventura nós possamos ser até cortados, se é no meio da árvore, depois ela brota ainda. E normalmente ela brota até mais forte. Tem muitos especialistas que mexem com árvore, o que eles fazem para a árvore crescer mais? Eles podam a árvore. Então, às vezes, o próprio lenhador, o próprio Deus vai nos podar em algumas áreas. Para quê? Para que nós possamos crescer mais. Porque se não nos podar, nós vamos nos estagnar. Nós vamos crescer, chegar num momento, num estágio, e ali nós vamos parar. Então, às vezes, Deus permite circunstância que nos poda. Para quê? Para que nós venhamos crescer mais fortes. Então, às vezes Deus vai permitir o outono na nossa vida, não para nos matar, mas para que nós venhamos reagir no meio de outono, no meio do outono. Enquanto muitas árvores no meio do outono, elas secam, muitas árvores no meio do outono, elas não dão fruto. Por que Jesus olhou para aquela árvore? Fala que não era a época que a árvore dava fruto, mas a Bíblia fala que nós devemos falar em tempo e fora de tempo, como árvores do Senhor. Quando nós falamos do Senhor Jesus, nós estamos dando fruto. Então a Bíblia fala em tempo e fora de tempo. Então, ou seja, Jesus não estava lá, somente pregue a palavra, fale do amor de Jesus, viva a vida com Deus somente na primavera e no verão da sua vida. A hora que chegar o outono e inverno, você pode se esconder, você pode se esfriar, você pode ali se encapuzar e falar: não, eu não vou fazer mais nada. Não, o Senhor quer que nós venhamos ser árvore em tempo e em fora de tempo, venhamos dar fruto o tempo todo. Por quê? Porque nós somos árvores enxertadas. O próprio Senhor nos enxertou. O povo de Israel não está dando fruto. O povo de Israel só vai dar fruto agora, depois que o anticristo se levantar e eles verem que realmente não era o Messias que eles estavam esperando. Porque o Messias que eles estavam esperando, na verdade, já veio e eles não reconheceram. Então, o que Jesus fez? Nos enxertou. Nós somos a videira enxertada. Então, nós somos o quê? Quando você pega uma árvore que é enxertada, ela foge do normal. Uma árvore natural, ela só dá fruto na sua época, mas aquela que é enxertada, ela dá fruto o tempo todo. Então, o Senhor está falando para mim: ei, não deixe que o inverno, o outono te pare. Eu quero que você dê fruto o tempo todo, independente da estação. Não há estação que vai determinar a sua vida, não há estação que vai determinar o teu crescimento. O que determina o teu crescimento é a minha vida em você, é o meu espírito em você, é o que eu depositei na sua vida, é essa fé que eu coloquei em você. É isso que determina o teu crescimento, e os teus frutos não vão parar de ser manifestos. Vamos dar frutos. O outono não vai nos parar. O outono não vai nos paralisar. Para nós concluirmos, querido, Evangelho de João, lá para trás, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus, esse é fácil, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que forte esse versículo. Já começa quebrando alguns erros teológicos que alguns pastores têm o costume de falar quando a pessoa entrega a vida para Jesus. Ah, vem aqui, vem aceitar Jesus. Ó, biblicamente é equivocado isso. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Não é o ponto ainda, mas só para esclarecer isso que eu falei. Então eu estou falando aqui que Jesus nos escolheu. Se foi Jesus que nos escolheu, então não é eu que aceito Ele. Eu entrego a minha vida a Ele porque Ele me escolheu. Então automaticamente não é: ah, vou aceitar Jesus. É como se estivesse Jesus implorando: ah, me aceita, por favor. Eu preciso que você me aceite. Imagina como não tem lógica esse costume errado que a igreja adotou. Que é como se Jesus estivesse falando assim: me aceite, por favor. Quem precisa ser salvo? Jesus ou nós? Então, se é nós, não é eu que preciso aceitar Jesus, é Jesus que precisa me aceitar. Porque quem vai ser o salvo? Sou eu, não é Jesus. Então, aqui está falando aqui, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi
e vos nomeei. Então é Jesus que nos escolheu. Então se é Ele que nos escolheu, Ele te fala assim, é você, ó, vem. Automaticamente nós viemos e entregamos a nossa vida para Jesus. Nos nomeou para quê? Para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então, nós vamos ser árvores que vamos ser plantadas e vamos dar fruto. Último ponto. Vamos dar frutos e mais do que isso, nossos frutos vão permanecer. Tudo que o inimigo quer tentar nos ludibriar, nos enganar, é achar que os frutos que nós estamos dando, eles não vão frutificar, eles não vão ter vida. Porque muitas das vezes que nós venhamos para a casa do Senhor, falamos de Jesus para uma pessoa, falamos do amor de Jesus para outra, pregamos a palavra para um, testemunhamos a nossa vida com Deus, e muitas das vezes o fruto não vem no nosso tempo. Porque é como fala em Eclesiastes, não é no nosso tempo, mas é no tempo do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Mas nós temos que estar firmados nessa palavra, quando ele falou assim, não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Então foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos nomeou, foi Ele que colocou o nome em nós, foi Ele que determinou a vida, a paz, a alegria, a vitória, a conquista, a prosperidade e os bons frutos em nós. Ele já anunciou, Ele já declarou que vós e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então fique tranquilo, ele já falou que nós vamos dar fruto. Se nós formos, nós vamos dar fruto, e o nosso fruto vai permanecer. Por mais que pareça que nós pregamos a palavra, as pessoas desistindo, não, elas vão ser alcançadas pelo Senhor, porque é o Senhor que está usando a nossa vida. É que a palavra fala, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é o Senhor. Muitas das vezes Deus vai nos usar como Paulo, Deus vai nos usar como Apolo, mas quem vai dar o crescimento? É o lenhador, é o Senhor, é aquele que cuida da plantação, é aquele que poda, é aquele que espera dar o crescimento. Tudo está na vontade dele, não está na nossa vontade. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Então, para que o fruto ele venha se realizar, tem que pedir em nome do Pai, ou seja, falar em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, entra com a providência nessa vida. Ó Senhor, em nome de Jesus. Aqui Jesus era o próprio Jesus, aqui não falava eu, então ele fala em nome do Pai, porque ele era submisso ao Pai. Agora que Jesus aqui não está mais, é no nome de Jesus ao Pai, porque nós somos daqueles que cremos na Trindade. Tem pessoas que não creem na Trindade, uns falam que é só Jeová, outros falam que é só Jesus, e outros nem acreditam no Espírito Santo. Então nós somos o que? Acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, através de Jesus, nós vamos ao Pai, e o Pai faz o quê? Que nós venhamos experimentar milagres, prodígios e sinais sobrenaturais, se pedirmos no nome dEle. O vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires. Então, ele falou assim, algumas coisas que vocês pedirem para Deus através de mim, vai acontecer milagre. Não, ele está dizendo aqui tudo. Então nós temos que acreditar que tudo está no controle dele. É que esse tudo, às vezes não vai ser na nossa ótica, vai ser na ótica do Senhor. É até a frase final que o Senhor colocou aqui para mim passar. Quando damos frutos de arrependimento, que a palavra fala sobre isso também, que nós damos fruto de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? É mudança de vida, é transformação de vida. Tem pessoas que falam assim, eu fui para a igreja, mas não houve fruto de arrependimento. O que é o fruto de arrependimento? Transformação de vida, transformação de caráter. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu falava palavrão, eu não falo mais.
Se eu xingava, não xingo mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu tinha ódio, hoje eu não tenho mais ódio. Eu amo aquele que me persegue. Então são o quê? Frutos de arrependimento. Quando damos frutos de arrependimento, a nossa vida vai ser uma vida de vitória. Por que tantas pessoas às vezes estão na igreja e estão vida derrotada? Porque não dá fruto de arrependimento, não tem transformação de vida. Está dentro da igreja, mas continua falando palavrão, continua xingando a mãe, continua tomando atitude errada, continua devendo, continua fazendo coisas que não agradam o Senhor. Então, está na igreja, mas não é igreja. Porque o que vai identificar de nós sermos igreja, de nós sermos árvores de Deus? Nós darmos frutos que agradam a Deus. Aí sim nós vamos ter uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida de realização. Não segundo a nossa ótica, mas segundo a ótica de Deus. Porque às vezes aquilo que parece que para nós é uma derrota, para Deus é vitória. Aquilo que parece que para nós não fomos tão bem sucedidos assim, mas se nós estamos na posição, estamos na presença de Deus, estamos obedecendo a Deus, aquilo foi vitória. É que às vezes a vitória na ótica humana parece que é derrota na ótica. Aquilo que é vitória na ótica espiritual parece que é derrota na ótica humana. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, às vezes, quando alguém tem sucesso nos ludibriando, nos enganando, nós vamos lá e perdoamos aquela pessoa, parece que nós somos otários, parece que nós somos enganados. Mas, na verdade, nós somos vitoriosos, porque a pessoa agiu de má fé conosco, mas nós agimos de má fé com aquela pessoa. Então, o juízo de Deus, o machado que está na raiz vai vir contra quem? Contra quem agiu errado. Então, nós, esse machado vai vir. Isso mostra que nós vamos estar dando frutos de arrependimento e Deus vai estar dando vitória para cada um de nós. Para concluir as últimas duas frases, sigamos como árvores que dão bons frutos e jamais seremos árvores cortadas na raiz. Amém? Ao contrário, seremos árvores que daremos frutos dignos de arrependimento e seremos uma bênção na mão do Senhor. Deus abençoe você que acompanhou essa mensagem. Participe conosco, curta, comente, compartilhe e esteja conosco no próximo vídeo, no nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.